Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um encontro na Casa do Caminho. A nossa gratidão a todos vocês e sempre desejando que a paz e a luz do Mestre Jesus sempre presente. Minha gratidão ao Marcos, lá do Rio de Janeiro, que vem hoje aqui trazer um tema, a importância da educação na visão espírita. Vamos entender um pouquinho mais. E também meu agradecimento aqui ao meu parceiro aqui, sempre comigo aqui nas quartas-feiras, eu e o Ângelo e eu, né, fazendo aqui um bate-papo com todo mundo. Ângelo, bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Mário. Seja muito bem-vindo. E obrigado por ter aceito o convite. E vamos começar dando um recadinho, né, Paulo? Boa noite, amigos que nos acompanham pelo Facebook e YouTube. E obrigado por permitirem nós entrarmos em vossos lares nessa noite de quarta-feira. E vamos dar o recadinho do Evangelho no Lar, que é aquele que nós devemos escolher um dia e horário fixo mais conveniente da semana para não ser interrompido. E eu vou dar um esclarecimentozinho. Porque vieram me perguntar o seguinte: Ângelo, você fala para escolher um dia e horário fixo mais conveniente. Seria após as 18 horas esse horário mais conveniente? Por que 18? Não, porque os espíritos, a gente sabe que eles se movimentam, né? Eles agem mais à noite. Falei, não, gente, o horário... E quem trabalha à noite, então, não pode fazer o evangelho no lar, né? O horário é indiferente. A única coisa que a gente pede é que seja um horário fixo, ou seja, se for numa segunda, às 8 horas da manhã, que sejam todas as segundas às 8 horas da manhã. Ou se for numa segunda, às 8 horas da noite, que seja todas as segundas às 8 horas da noite. Independente se é noite ou se é dia, né? O importante é o evangelho no lar. Colocar uma jarra com água para ser fluidificada e bebida ao final do evangelho, da leitura, dos comentários. Iniciar com uma prece simples e espontânea, rogando a proteção dos benfeitores espirituais. Fazer uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, na ordem sequencial dos capítulos, preferencialmente. Comentar com os demais participantes sobre o assunto lido por aproximadamente uns 15 minutos. Ah, mas precisa ser 15? Não, pode ser 10, pode ser 8, pode ser 9, né? Evidenciando sempre o ensino moral do mestre. Comente com os demais participantes, né? Por aproximadamente 15 minutos, sempre evidenciando o ensino moral do mestre. Em seguida, faça uma rogativa a Deus, a Jesus e aos espíritos do bem, em favor da harmonia no lar, dos familiares encarnados e desencarnados, extensiva também a paz entre os povos, em especial nesse momento de turbulência que nós estamos vivendo, pelo nosso Brasil, né? Por esse país que nós amamos. Fazer uma prece de encerramento, agradecendo o amparo dos benfeitores espirituais. Está dado o meu recadinho, Paulo. Microfone, Paulo. Isso. Obrigado, Ângelo. A espiritualidade não tem hora para trabalhar, né? Está ali sempre. Paulo, seu microfone. Né? Oi, Ângelo. Opa. Tá me ouvindo, Marcos? Tranquilo? Sim, estou ouvindo, sim. Ó, então, deixa eu dar meus recadinhos rapidinho e já vou passar para o Marcos aqui. Então, sempre nós um convite para que acompanhem pelo Facebook, pelo YouTube, o NEP Vê de Jesus. Estamos lá toda segunda-feira. O NEP tem o estudo do Antigo e do Novo Testamento na visão espírita. Segunda-feira, 8 horas da noite. Como é que faz? Acesse pelo YouTube e pelo Facebook. Não precisa sair de casa, não precisa de inscrição, não precisa material, nada disso. Toda terça-feira, 8 horas da noite também, tem Na Era do Espírito, com a Andressa Bispo. Quarta-feira, Ângelo e eu estaremos aqui também, só que aí às 19 horas, no encontro da Casa do Caminho. E sábado, 7h30 da manhã, como diz o Rodrigo Daniel, esse é só para os guerreiros mesmo. 7h30 da manhã tem o programa Momento Espírita, transmitido mais de 30 anos pela Rádio Emissora da Barra, AM 1030, e também pelo NEP Vê de Jesus, Facebook e YouTube. Né? E já que nós convidamos para seguir
o NEP, vamos também fazer o mesmo convite para que siga a Casa do Caminho Macatuba. Vai lá, né? Siga a nossa página no Facebook, inscreva-se no canal no YouTube, acione o sininho lá. Com isso, nós vamos estar sempre disponibilizando informações e acionando o sininho você recebe essa comunicação. Como a partir de amanhã nós teremos uma série baseado no livro Jesus no Lar. São episódios entre, em média, 7 minutinhos. Então, vale a pena. A partir de amanhã, na Casa do Caminho, estará disponível a série Jesus no Lar. Bom, feitos os convites, reforçando também o outro convite, que é o estudo do Livro dos Espíritos, toda quarta-feira, coordenação do Ângelo, às 8 horas da noite. Mesma coisa. Não precisa fazer inscrição, não tem custo nenhum. Desde que tenha disponibilidade do tempo, entre em contato. Só que aqui o Livro dos Espíritos, né, Marcos, e todos que estão nos acompanhando, é online, mas é o que nós falamos, é uma sala fechada, porque fica mais aconchegante, todo mundo fica mais à vontade para participar, fazer as perguntas. Então, por isso que precisa mandar uma mensagenzinha, pode ser aqui pelo chat do Facebook e do YouTube, agora aqui, né, durante a nossa live, ou entra lá no Facebook e manda uma mensagem lá. Teremos, o Ângelo terá o maior prazer em estar recebendo vocês. E, finalmente, sempre aquela dica para todo mundo, fique à vontade para comentar, questionar, discordar, não tem problema nenhum. Estamos aqui para bater um papo. E se não soubermos, nós vamos buscar ajudas dos universitários. E hoje nós estamos aqui com uma ajuda muito forte, que é o Marcos, que é lá do Rio de Janeiro, vem aqui nos ajudar. Marcos é autor de diversos livros, até pedi para ele, né, ficar à vontade, falar sobre aquele que mais toca o seu coração, ou o último, fique à vontade mesmo lá, né? É palestrante, coordenador do grupo espírita Seara da Luz, né? E tem que ter os seus trabalhos dentro da doutrina. Bom, dados os recados, Marcos, mais uma vez a nossa gratidão mesmo, fique à vontade. Bom, Paulo, Ângelo, a todos que estão aqui nos acompanhando, meu muito obrigado pelo convite, por esta oportunidade de batermos um papo sobre a educação na visão espírita e rogando ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que estejamos todos envolvidos em vibrações de paz e de amor até o final. E como é um bate-papo, eu vou apenas fazer uma introdução, na verdade, ao tema, que é vasto e da máxima importância quando falamos de educação, para podermos abrir, então, e começarmos a conversar e, claro, temos o tempo aí para responder perguntas dos nossos telespectadores, todos que estão participando aqui desta live. Então, muito obrigado aqui pelo convite, Paulo. Então, nós que agradecemos. Então, pedi para você fazer uma oração e já abordar esse tema. Muito bem. Vamos, então, neste momento, com os nossos olhos fechados, procurando concentrar o nosso pensamento com o nosso Mestre Jesus, agradecer a Ele, aos nossos queridos amigos espirituais, por mais esta bendita oportunidade de estarmos juntos, através da doutrina espírita, estudando o ser humano, a vida, o próprio espiritismo e as consequências de sua aplicação. Que até o final, Senhor Jesus, possamos, aqui inspirados, levar este tema com a devida profundidade e que possamos, ao término, estarmos alguma coisa melhor do que quando iniciamos. Abençoa-nos aos nossos amigos, aos nossos familiares e paz em todos os corações. Muito obrigado. Assim seja. Fique à vontade, Marcos. Muito bem. O Espiritismo, conforme nos trouxe Allan Kardec e os espíritos superiores, é uma doutrina de educação. Doutrina de educação
da alma integral e imortal que todos nós somos, da criança, que é o espírito que está reencarnando, até nós aqui, que já estamos na fase adulta. Todos nós somos almas imortais. E todos nós somos seres integrais, porque todos temos o que chamamos do potencial divino, tanto na área da inteligência, que tecnicamente nós temos que falar como a área da cognição, né, o cognitivo, quanto na área sentimento, ou, como falando aqui em termos mais pedagógicos, que é a área socioafetiva. Todos nós temos o potencial divino desde a criação, em germe, em potencial, e que vamos, então, desenvolvendo através das nossas experiências encarnatórias e também quando estamos no mundo espiritual, porque a lei é de progresso. Na verdade, nós nunca paramos de realizar aprendizados e vamos nos desenvolvendo para, então, chegar à perfeição, que é o destino de todos nós. E para termos uma ideia dessa perfeição, basta olharmos Jesus. Conforme está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é o nosso guia e modelo. E sabemos também, pelas informações espirituais, que Jesus é igualmente o governador do nosso planeta, o governador espiritual do nosso planeta. Então, nós temos que entender que educação é a base. Educação é a essência. Porque se não houver a educação, nós não conseguimos desenvolver o potencial divino. Não conseguindo desenvolver o potencial divino, nós não conseguimos chegar à perfeição, pelo menos não com a rapidez que o próprio Deus desejaria para todos nós que somos os seus filhos. A grande questão que pesa sobre nós na atualidade é que temos dado, já há muito tempo, um peso demasiado ao desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da área intelectual na aquisição de conhecimentos, de saberes. E temos deixado em segundo plano o desenvolvimento socioafetivo, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento da área sentimento. E, portanto, colocamos nesse segundo plano a grande tese da doutrina espírita, que é a educação moral. A educação que forma o caráter do ser. A educação que corrige os maus hábitos que o espírito ainda esteja apresentando nesta encarnação. A educação moral que vai fazer de cada um de nós um ser ético, solidário, que sabe pensar nos outros antes de si mesmo. O Espiritismo nos coloca dois pilares da educação, e que são os dois grandes pilares da educação, e que nós precisamos ainda introduzir isso, tanto na família quanto na escola. Mas não é uma novidade, porque, em verdade, quem nos trouxe os dois pilares essenciais da educação foi justamente Jesus, como mestre que ele é. Mas que dois pilares são esses? Primeiro, todos nós precisamos aprender a amar o próximo. Jesus foi muito claro, né? Quando ele disse dessa necessidade de amarmos o nosso próximo. Esse é o primeiro grande, fundamental, essencial pilar da educação. Mas tem o segundo, que acompanha esse primeiro, que é aprender a fazer ao outro somente o que gostaríamos que ele nos fizesse. Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, ele amplia a visão sobre esse pilar educacional, quando ele diz assim, que nós precisamos fazer ao outro todo o bem que gostaríamos que ele nos fizesse. São dois pilares essenciais da educação. E o que nós estamos assistindo atualmente é que boa parte de nós, seres humanos, espíritos reencarnados, não conseguimos amar o próximo
e nem fazer a ele somente o que gostaríamos que ele nos fizesse. Nós temos uma dificuldade muito grande de pensar no coletivo. Nós pensamos individualmente, ou, quando muito, nos grupos que nos favorecem. Mas quando fazemos isso, nós estamos automaticamente atingindo alguém. E os espíritos, em O Livro dos Espíritos, nos dizem que o bem só é o bem quando faz bem para todos. Se faz bem só para você, só para a sua família, faz bem só para os seus amigos, só para o seu grupo social, profissional de interesse, está fazendo mal para outros. Então não é o bem, porque o bem não pode prejudicar a ninguém. E nós temos visto a urgente necessidade de trabalhar esses pilares da educação, tanto na família quanto na escola. Vou dar aqui um exemplo em termos de família. Aliás, o exemplo corre pela internet, mas ele é muito significativo. Então, imaginemos o casal tem uma menina, e a menina está ali com seus 6, 7 anos de idade. O casal, então, resolveu repaginar, reformar o quarto da filha. Então, momentaneamente, a menina está dormindo com eles lá no quarto deles. E eles estão lá, agora já fazendo a pintura do quarto, e a cena é a seguinte: a escada aberta, junto à parede, o pai está no topo da escada, pintando a parede na parte de cima, e a mãe está ao resto do chão, também pintando. E a menina entra, olha para aquele quarto que ainda está sendo pintado, cruza os bracinhos, fecha o semblante, bate o pé direito no chão e exclama, bem altiva, como se fizesse uma cobrança: mas que diabos? Quando isso vai ficar pronto? E sai. O pai, lá no topo da escada, para de pintar, pega o rolo lá de pintura, põe na bandeja, olha para a esposa que está lá no chão, ele cruza os braços, fecha o semblante, bate com o pé direito no degrau da escada e exclama para sua esposa: mas que diabos? Onde a nossa filha aprendeu a falar desse jeito? Você que está aí nos assistindo já tem a resposta, não é mesmo? Com ele, o pai. Sem perceber, ele faz exatamente o que a filha faz. Ou, melhor dizendo, a filha faz o que ele sempre faz. Porque as crianças têm a tendência muito forte de seguir os exemplos dos pais. Vamos agora a uma cena escolar. Então vamos sair da família e vamos lá para a escola. E lá na escola está lá a professora, e tem lá várias turmas, e mais uma vez ela já está lá se queixando com as suas colegas, que o salário não é o que deveria ser, que as condições da escola não são as ideais, que a diretora isso e aquilo, e ela vai para a sala de aula. E já chega na sala de aula e olha para a turma assim, olha, deixa eu já falar uma coisa para vocês aqui, tá? Quem não estiver afim de estudar, de aprender, eu não vou perder mais tempo, não. Quem quiser aprender, que aprenda, tá? Porque eu não estou aqui como mãe de vocês, não sou a mãe de vocês, não, para ter que aturá-los, tá ok? Tá? Então, ó, se não passar de ano, não passa de ano, não estou nem aí, não quero nem saber. E silêncio, o primeiro que abrir essa boca eu vou colocar para fora. E aí ela começa a dar sua aula. E, na verdade, não é bem uma aula, já que ela simplesmente segue os exercícios que já existem no livro didático que ela acompanha. Então, o que nós percebemos nessas duas cenas? Na família e na escola. Que a educação moral passa longe. E como a educação moral passa longe, claro que a visão espiritualista da vida também. Daí porque o nosso Pedro de Camargo, ou Vinícius, na sua obra O Mestre na Educação, e ele tem uma fala magistral a esse respeito,
quando ele me diz assim, olha só, todos nós conhecemos os quadros de miséria, injustiça social, violência, problemas na área de transporte, problemas na segurança pública, problemas e mais problemas. Mas o que não falta às nossas autoridades públicas são diplomas, porque um é sociólogo, outro é antropólogo, outro é economista, outro é formado em direito, outro é isso, outro é aquilo. Mas se não falta conhecimentos a eles, o que falta? Porque eles não conseguem resolver os problemas da sociedade humana. E aí Pedro de Camargo, à luz da doutrina espírita, sanciona. Falta a eles sentimento. Eles não foram trabalhados para isso. Eles têm apenas intelectualidade. Mas a intelectualidade desprovida do sentimento leva o ser humano ao egoísmo, ao orgulho, à indiferença e a viver o aqui e agora, e nada mais do que isso. Então, o Espiritismo vem para nos alertar da necessidade de trabalharmos uma educação que humanize o ensino, que esse ensino, na verdade, esteja centrado no processo de aprendizagem, uma educação que espiritualize o ser humano, que dê a ele autonomia com responsabilidade, que forme um cidadão que seja ético, ou seja, honesto, e que tenha o que hoje nós chamamos de visão global, ou seja, tem essa visão do coletivo do viver humano, porque nós somos seres de relação. E aquilo que eu faço atinge os outros, que os outros fazem me atingem, e nós precisamos começar a pensar nesse coletivo. Como diz Leon Denis, em várias obras dele, por exemplo, na introdução de O Problema do Ser, do Destino e da Dor, aliás, uma obra fantástica, como ele diz, ensina-se muito, muita coisa nas nossas escolas e, inclusive, nas nossas instituições religiosas. Mas a maioria das coisas que se ensina não são úteis e não atingem o essencial da vida, que nós somos espíritos reencarnados, que a morte não existe e que todos nós, perante a lei divina, haveremos de responder por aquilo que fazemos, por aquilo que somos, porque é da lei que a cada um será dado segundo as suas obras. É por isso, então, que a proposta pedagógica espírita é uma proposta, ao mesmo tempo, transformadora, inovadora e, por que não dizer, até mesmo revolucionária, ao introduzir toda essa visão no meio educacional, tanto na família, porque os pais são os grandes educadores dos seus filhos, dos espíritos reencarnados, na escola, porque os professores, como dizia Pestalozzi, precisam ser um segundo pai, uma segunda mãe, a escola precisa ser uma grande família, e, claro, ao centro espírita, que precisa considerar a evangelização como uma prioridade importantíssima na formação dessas novas gerações. Claro que nós temos que adentrar aqui a aspectos filosóficos da educação, pedagógicos e metodológicos, que é o como se faz. Mas aí nós não teríamos que fazer apenas essa live no bate-papo, nós teríamos que fazer um seminário, um curso e assim por diante. Mas nós vamos, a partir de agora, depois desta introdução, eu, o Paulo e o Ângelo, vamos agora começarmos a conversar, porque aí esses aspectos vão surgindo para podermos aprofundar, então, a educação na visão espírita. Paulo, passo para você. Obrigado, Marcos. Maravilha, maravilha. Não, vou ter bastante aí para a gente conversar. Antes, agradecer o pessoal que tem nos acompanhado. Dinorá, um beijo, Dinorá. Ó, o Luiz Secolim. Ei, Secolim. Saudades. Ivan Miguel, boa noite também, Ivan. Muito obrigado. Uma linda noite para vocês. É a dona Ana, essa manda bastante. Precisa ver, Marcos, essa mulher manda, viu? Ao Sérgio Luiz também. Obrigado, Sérgio. A Nalva Carneiro, uma boa noite, uma boa iluminada noite. A Sueli Querubim.
ao meu irmão aqui, Bertão, beijo, meu irmão. A dona Cibele também, que manda. Ao meu outro irmão aqui, a família hoje tá firme aqui com a gente. Aqui. Um beijo, meu irmão. E a Lu também, a Lu Fiesta também, uma boa iluminada à noite. Que bom que vocês estão aqui com a gente. E a gente dá aquela reforçada, né, de sempre, né, ela bem reforçadinha assim. Fique à vontade, pessoal. Pode comentar aí, vocês sabem que a gente gosta disso. Chama para discussão. Pode discordar também, né, Marcos? Ninguém é dono da verdade. O Marcos trouxe uma visão em cima desse tema realmente que é muito importante, né? A importância da educação na visão espírita, a educação quanto é importante na visão, né? Tanto que, né, Kardec, né, era um pedagogo, né? Já começa por ali. Ângelo, vamos lá. Então, Paulo, Paulo e Marcos, né, quando Paulo me passou o tema, né, a educação na visão espírita, eu fui buscar algumas coisas. E assim, coincidentemente, né, Paulo, puxando a sardinha para o nosso lado um pouquinho, lá no livro Jesus no Lar, na sua introdução, Emmanuel nos fala que quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Divino Mestre. Ou seja, nós vamos aprender a amar, nós vamos aprender a perdoar, nós vamos aprender a fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos, o bem que o outro fizesse para nós. Mas eu fui um pouquinho mais longe, Marcos. Eu fui buscar um livro da Cecília Rocha, chamado Pelos Caminhos da Evangelização, publicado pela FEB, que ela fala assim, educação vai bem em cima daquilo que você falou aí no finzinho, que visa interesses imediatistas, tais como bons empregos, evidência social, dinheiro, com exclusão dos valores morais e sociais, tem, por certo, pouca capacidade de ação para o progresso real do ser. Mas, olha, encaixou direitinho quando você falou aí nos filósofos, nos mestres, né? Que muitas vezes eles se esquecem desse lado moral, né, de passar. E é interessante a história que você contou também da menininha na pintura, porque eu tenho 2 netos, e hoje aconteceu um fato, né? O meu neto mais velho já está acostumado, ele tem 11 anos, e eu ia buscá-lo na escolinha, e ele entrava e eu, Pietro, põe o cinto. Enquanto ele não punha, eu não ligava o carro. Aí chegou uma época que ele já entrava, eu não ligava o carro, e ele falava, já sei, tem que botar o cinto, né? É isso, tem que pôr o cinto. E hoje eu fui buscar o mais novo, a primeira vez que eu fui buscar o mais novo na escola de carro. E ele entrou, sentou, eu sentei. Aí eu falei, João Lucas, o cinto. E ele falou para mim, por que só o vovô que pede para eu pôr o cinto? Né? Muito bom. Então, olha como as crianças percebem aquilo que nós fazemos. Com certeza. Sabe, Ângelo, o exemplo é a maior força da educação. E muitas vezes os educadores, e aqui eu coloco tanto os pais quanto os professores, esquecem disso. É como aquela outra cena, né? O garoto está em casa e a mãe pegando no pé dele porque ele está mal na escola, não sei, e aí ela sai com aquela famosa pérola. Olha, se você continuar assim, você não vai ser nada na vida. Aí o garoto olha para a mãe e diz, tá, tudo bem, mãe, eu já sei disso. Como que você já sabe disso? Não, a tia lá na escola já me falou isso também. Tanto a professora quanto a mãe estão esquecendo da força do exemplo. Porque se você começa a dizer a ele que ele não vai ser nada na vida, mas por que ele vai se esforçar para tentar ser alguma coisa na vida? E essa questão de cobrar os exemplos, eu faço muito aqui em casa também, não mais com os meus filhos, que já estão aí crescidos, mas agora bem netos, sobrinhos, né? Aí eu, por exemplo, aqui tem a sobrinha aqui, e ele adora espalhar os brinquedos, e eu sempre, olha, você já sabe qual é a regra aqui, quem espalha é quem arruma. Por quê? Né? Que vem sempre por quê, e ótimo que vem o porquê. Por quê? Por causa do seguinte, olha só, imagina você viver na bagunça,
não conseguir encontrar as coisas. E quando tem bagunça, tem sujeira. E se você continuar a viver assim, olha, você está se enganando se acha que na vida você sempre vai poder fazer o que você bem entende, do jeito que você quer e quando você quer. Porque na vida nós temos regras de convivência. Então não é assim, desse jeito. A própria brincadeira tem um limite, porque a criança precisa entender, né? Que não, que precisa organizar, que precisa arrumar, né, e assim por diante. Então nós temos que tomar sempre cuidado com o exemplo. E, Ângela, você está fazendo certo, porque se os pais e outros não cobram o que é correto, para nós não tem isso. Nós vamos cobrar, nós vamos mostrar o que ele precisa aprender. Kardec é muito claro. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E ele precisa adquirir bons hábitos. Ótimo, ótimo. Então, chamando mais uma vez todo mundo aí sobre o tema de hoje, que é a importância da educação na visão espírita. E nós, Marcos, todo mês aqui a gente muda esse cenário aqui de fundo nosso, né? E agora, amarelo, porque setembro amarelo é o mês de prevenção e conscientização sobre o suicídio. É um tema muito forte, que nós já conversamos uma vez, né, Ângela? E vamos ver se a gente consegue conversar esse mês também com os convidados. Eu gostaria de ouvir de você, Marcos, e do Ângelo também, o quanto que essa educação, né, na visão espírita também, né, sem dúvida nenhuma, pode nos ajudar com relação a essa prevenção e conscientização. Por favor. A educação é muito importante nessa questão do suicídio. Hoje, as estatísticas, os índices que vêm, tanto pela Organização Mundial da Saúde, como pela ONU, através do seu braço educacional, que é a Unesco, mostram que o suicídio no período infantil tem aumentado muito, e inclusive também entre os jovens, que estão muito depressivos, estão ligados demais a essa tecnologia. Parece que hoje em dia eles não sabem mais viver sem celular, o que não é verdade. Eu mesmo, aliás, tenho um exemplo que ocorreu comigo. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que é uma emissora espírita, e na época eu colaborava lá com a emissora, eu cheguei a ser diretor, e estava lá e eu coloquei meu celular para carregar, enquanto estava lá fazendo algumas coisas e tal. E aí, quando chegou a hora de eu ir embora, comecei a me despedir e fui embora. E deixei o celular carregando, eu esqueci do celular. Quando eu cheguei em casa, né, que é aquela coisa automática, vou pegar o celular, deixa eu ver o que, que tem aqui, cadê o celular? E aí eu pensei, eu deixei o celular lá no escritório da rádio. Bom, nem dá mais para ligar para lá, porque já fechou o expediente, não tem mais ninguém. Ok, então, estou sem celular. Aí no dia seguinte, pela manhã, eu liguei para lá, conversei lá com a secretária, vai lá na sala da diretoria, eu deixei meu celular carregando, pode tirar ele da tomada, pode desligar o celular, tá? Não se preocupe não, guarda aí por você aí. Tá? Porque amanhã, quer dizer, eu só iria lá na emissora no outro dia. Ou seja, moral da história, eu fiquei quase 48 horas, foi umas 36 horas aí, sem o celular. Eu conto a história e digo para os jovens assim, estão olhando para mim? Eu não estou desencarnado não, tá? Não estou aqui materializado para vir contar a história, porque eu não morri, viram? Eu fiquei sem celular 36 horas e não desencarnei, eu não morri, porque existe vida fora do celular, da internet, das redes sociais, dos games e assim por diante. Então, a educação, na visão espírita, ela vem para mostrar às nossas crianças, aos nossos jovens, a importância do viver, o quanto nós temos que agradecer a Deus pelas bênçãos desta encarnação, que nos faculta mais aprendizados. O Ângelo citou o Jesus no Lar, quando o Neo Lúcio fala do Evangelho, e o Espiritismo revive o Evangelho. E quando você está com o Evangelho, você tem ideais superiores de vida. E mesmo que você esteja passando por determinadas aflições, por determinados problemas, você sabe que tudo isso vai passar. Eu já tenho 11 anos
Eu escrevo mensalmente a coluna Em Defesa da Vida, no jornal Correio Espírita. E os artigos dessa coluna, que são artigos pequenos, curtos, bem objetivos, eles já devem ser vários livros meus, né? Nunca Perca a Esperança, Superando Aflições, Enxugue Suas Lágrimas, que são livros na visão espírita, justamente para mostrar a vida de uma forma diferente. Então, o espiritismo, através da educação, é uma grande ferramenta contra o suicídio. Até porque nós espíritas sabemos, né? O suicídio nada resolve. Ele adia, complicando os nossos problemas, já que a morte não existe. Então, realmente, precisamos trabalhar muito a educação moral, a educação que espiritualiza, a educação com o evangelho, com essas novas gerações. Trabalho. Ângelo, quer fazer algum comentário? Como diz aquela cartilha, né, Paulo, que eu passei para o grupo aí, que eu peguei da Unesp, né? Ela diz que todos nós temos dias ruins, e nesses dias toda ajuda é bem-vinda, né? Então, é por isso que nós temos, na Casa Espírita, tem o atendimento fraterno, né? Tem o passe, tem as palestras, né? Nos mostrando a importância da nossa estada, as palestras, né? Neste planeta de provas e expiações, ainda, né? Ainda. Nós vamos nos tornar ainda um planeta de regeneração. Estamos a caminho, né? Mas ela nos mostra essa importância. Então, todos nós temos dias ruins, realmente, como diz aqui a cartilha, né? E a gente precisa, muitas vezes, alguns sabemos que a evolução não é igual para todos os espíritos, né? E sabemos que esses um pouco menos evoluídos do que nós precisam muito do aprendizado. E nós, né, que pressupomos que temos esse aprendizado, temos que passar para frente, né? Nós temos que passar para frente. Nunca duvidar de uma pessoa que está falando em suicídio. Porque é muito comum se ouvir dizer quem fala não faz. Quem me garante? Né? Quem me garante? Mas através do estudo, do aprendizado, da moral, do Cristo, que ele nos deixou muito bem claro, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, isso está no Novo Testamento, né? Sempre evidenciando esse, como diz lá quando se faz o Evangelho no lar, né? Sempre evidenciando o ensino moral do Cristo. Então, se a gente trouxer o Evangelho para dentro do nosso lar, nós vamos perceber também que estamos trabalhando dentre os nossos familiares, daqueles que estão mais próximos de nós, essa questão de tirar a própria vida, né? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do suicídio, ele fala da decadência moral, né, do espírito. Então, não podemos deixar que esse espírito chegue a essa decadência. E através do quê? Do conhecimento. E para se ter conhecimento é necessário o quê? Aprender, estudar. É isso aí, Ângelo. Essa parte do suicídio, acho que a gente pode abordar, né? Mais detalhe tem que ser. Talvez a gente faça até uma live aí específica para isso, né? E eu entendo que nem aqui tem um comentário da Dinorá, obrigado, Dinorá, que diz, né, e todo educador, pais e mestres, deveriam ter a humildade de aceitar a condição de continuar sendo um aprendiz. Aí deixa eu falar de uma experiência minha e também até pegar essa parte do suicídio também, né? Se nós tivermos a humildade de entender e perceber, porque o suicida, sim, ele manda sinais. Nós precisamos ter, né, os olhos para ver, humildade para entender esses sinais. E eu vou fazer também, vocês falaram, eu vou fazer uma colocação minha também, da minha filha, hoje ela está casada, mas ela era bem pequenininha, nós estávamos assistindo televisão, e eu não sei se ela, na época, tomava refrigerante, hoje a gente já não temos mais essa prática, aprendemos que isso não é bom, mas não sei o que ela tinha tomado, estava com um copo, ela pegou o copo assim, foi na minha direção, né, e falou assim para mim, ô pai, você leva lá para mim na cozinha? Eu falei, mas por que eu tenho que levar? Ela falou para mim assim, quando você pede eu levo, né?
que eu fiz? Levei o copo. Né? Levei o copo. Então, eu queria te ouvir, Marcos, depois o Ângelo também, com relação a esse comentário, né? Dessa humildade e de nos colocarmos também como aprendiz. Marcos? Sem nenhuma dúvida. Nós somos eternos aprendizes. Na dinâmica do processo educacional, nós estamos sempre aprendendo. E os mestres têm que ter essa humildade, porque as crianças, sejam nossos filhos, netos, sobrinhos, alunos lá na escola, as crianças são espíritos reencarnados. Portanto, não são virgens, não são uma página em branco. Todos os espíritos trazem ideias inatas e tendências de caráter. O problema, sabe, Paulo, o que acontece é que, em relação aos professores, a formação que se dá a eles leva-os a serem auleiros. Auleiro é um termo que foi inventado pelo Pedro Demo, que é um educador brasileiro, ou seja, aquela pessoa que só sabe dar aula, ele não sabe fazer outra coisa diferente. E ele acha que ensina, quando na verdade ele deveria caminhar com o seu aluno, permitindo que o seu aluno faça por si mesmo, autonomamente, o aprendizado. E as crianças são muito ricas no mundo da fantasia, das brincadeiras, e se você prestar atenção, você se envolver, você sai com aprendizados assim maravilhosos. E sabem pensar, raciocinar, jovens, idem e assim por diante. Então nós precisamos sair dessa questão da cátedra, né? Quer dizer, eu que já sou um adulto, sou eu que sei, eu que entendo, eu que mando, eu que explico. Não, nós temos que sair dessa postura para aprender junto. Vou contar aqui rapidamente, tá? Isso aqui é contado pelo professor José Pacheco, que é um grande educador português, radicado aqui no Brasil, que o aluno chegou para ele da escola com um livro de ciências aberto na mão, e falou: professor, o que é um ser vivo? E aí o Pacheco respondeu: ora, o que é um ser vivo? Boa pergunta. O que é um ser vivo para você? Então, ele devolveu a pergunta, né? Mas, aqui no livro, professor, diz que ser vivo é todo ser que nasce, respira, cresce, reproduz e morre. Aí o Pacheco disse: para mim me parece que está tudo bem. Para mim não, professor. Por que não? Não, porque, olha só, vou repetir para o senhor. Ser vivo é o ser que nasce, respira, se alimenta, reproduz, etc. e morre. Tá, e qual é o problema, meu filho? Eu não sou um ser vivo. Por que você não é um ser vivo? Eu não morri. Aí o Pacheco diz que parou, pensa: agora você me pegou. Realmente, nem você nem eu morremos. E o livro diz que o ser vivo morre. Mas se nós não somos ser vivo, nós somos o quê? Aí o garoto olhou para ele: mas professor, foi isso que eu vim perguntar para o senhor. Então, meu filho, vamos fazer um grupo de pesquisa e vamos estudar. Eles conseguiram alterar a definição no livro depois. Os próprios autores, que eram professores renomados, mudaram a definição e disseram, né? Ou seja, nasce, né, reproduz, não sei o quê, e um dia morre. Estava faltando um dia. Então, olha que beleza, esse é o processo. Então, sim, nós somos eternos aprendizes. Estamos aprendendo aqui hoje, conosco aqui, né? Com certeza, com certeza. Ângelo? Como diz a música do Gonzaguinha, né? Somos eternos aprendizes, mesmo como o Marcos falou, né? Então, e como somos aprendizes, nós estamos sempre aprendendo, às vezes com os nossos filhos, às vezes com os nossos netos, né? Às vezes com a nossa esposa, com a esposa com o marido, com os pais. Necessariamente, somos espíritos ainda em evolução. Então, como o Marcos falou, não sei se foi agora nesse trecho ou antes, não me recordo, que o espírito que vem para ser cuidado por nós, da criança, ele já vem com as suas tendências, né? Cabe a nós burilar isso, burilar essa pedra bruta que está vindo para nós, né? Temos que trabalhar isso, mas nunca esquecendo desse aprendizado que nós estamos passando também.
Porque não adianta eu falar para o meu neto, olha, não minta para mim. Porque se você mentir para o seu avô, vai acontecer isso, isso, isso e isso com você. Aí alguém bate palma lá no portão, eu falo para ele, olha, fala que não tem ninguém. Para o meu neto responder isso, né? Mas como? Meu avô acabou de me falar que não é para eu mentir, e ele está falando que não tem ninguém, e ele está aí. Como é que fica essa história, né? Como é que fica? Então, é isso que nós temos que entender, né, Dinorá? Esse processo da educação aí, né? Ele realmente, como... Aquela frase é perfeita, né, Paulo? E de pregar o evangelho. Se precisar, fale. Justo. Disse tudo, Ângelo. Tem uma pergunta do Sérgio aqui, obrigado, Sérgio. Que ele faz a seguinte pergunta. Por exemplo, um presidiário, ele se encontra num educandário, presídio, para tentar moldar a sua personalidade. A educação é uma necessidade em boa parte da vida humana das pessoas, que é o burilar, né, que você estava comentando agora. Marcos, fique à vontade. Não, sem dúvida. A educação é a essência. Bem que nós gostaríamos, né, que o nosso sistema penitenciário brasileiro realmente fosse um sistema de reeducação. Nós sabemos que, na prática, isso pouco acontece, mas é o que deveria, de fato, acontecer. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona se a paternidade é uma missão, os espíritos dizem que sim, e que quando os filhos se desvirtuam aqui na existência humana por culpa dos pais, ou seja, que não deram os bons exemplos, que não corrigiram, né, as más tendências de caráter. Então, quando esses filhos se desvirtuam, são os pais que respondem por isso perante a lei divina. Olha só, então, a importância da educação, o quanto nós precisamos corrigir os nossos filhos. O Ângelo acabou de fazer essa colocação, porque muitos espíritos ainda vêm um tanto quanto violentos, egoístas, ainda vêm com problemas perante a lei divina, né, que estão carregando de outras encarnações, e eles reencarnam para receber de nós, que somos os seus responsáveis, para receber de nós os bons exemplos, para receber de nós a boa orientação moral. E aí, os responsáveis precisam, eu vou colocar aqui entre aspas, precisam se armar, tanto de paciência quanto de perseverança. Porque existem, sim, os espíritos desafio, os filhos desafio. Mas esses são os mais necessitados. E o amor é que precisa reger, então, esse processo educacional, para podermos depois desencarnar com a consciência mais tranquila, e mesmo que, por motivo de orgulho, de egoísmo, mesmo que o nosso filho tenha se desvirtuado, mas aí é ele que responde perante a lei divina, porque Deus sabe que tanto o pai quanto a mãe tentaram, tudo fizeram, mas esse espírito, por rebeldia, mesmo assim, se desvirtuou. Mas a educação é como uma semente. Todos os esforços ficam lá, de uma forma latente. E um dia, através da dor, infelizmente, esse espírito vai lembrar. Ele vai relembrar as lições, o amor da mãe, do pai, e aí, finalmente, ele estará pronto para deixar aflorar nele as potencialidades divinas. Então, a educação está aí na base de tudo, né? É a grande essência da vida. Paulo, Marcos, eu vou ler um trecho, mais um trecho aqui do Pelos Caminhos da Evangelização, depois eu vou ler ele trocando apenas uma palavra. Né? A tarefa de evangelizar, no fundo, consiste num diálogo entre o evangelizador e a criança, que se estabelece a partir do desejo do primeiro, ou seja, o evangelizador, né, de colaborar com o companheiro na fase infantil na busca do conhecimento e da vivência do bem. E do segundo,
da necessidade de imprimir novos rumos aos seus passos nessa existência terrena. Vou trocar uma palavra. A tarefa de educar, no fundo, consiste num diálogo entre o educador e a criança, que se estabelece a partir do desejo do primeiro de colaborar com o companheiro na fase infantil, na busca do conhecimento e da vivência do bem, e do segundo, da necessidade de imprimir novos rumos aos seus passos nessa existência terrena. Aí eu pergunto, quem seria esse educador? O professor lá na escola? O pai e a mãe aqui na casa? O avô? O tio? Quem seria o educador? Quem é o educador na vida do seu filho? Boa pergunta, Ângelo. Na visão espírita, e não só na visão espírita, mas numa visão pedagógica, educador é todo aquele que se faz responsável por algum motivo por um outro alguém. Ou seja, todos nós somos educadores. Claro que pais e professores são os grandes educadores que estão logo à frente, mas os avós, os tios, né, os outros que já são mais crescidos, enfim, todos nós somos, na verdade, educadores. Por isso que precisamos, antes de mais nada, e aqui é um outro tema, que é olharmos para a nossa autoeducação. Como eu vou corrigir as más tendências do espírito reencarnado se eu mantenho más tendências, se eu estou numa zona de conforto com os meus vícios? Aí o Ângelo até, né, Ângelo, você deu um exemplo muito bom, né? Falou assim, mentir é feio, nunca se deve mentir. Aí batem lá na frente, eu toco o telefone e você já corre. Diz que eu não estou. Principalmente para aquele pessoal do interior de São Paulo que me pediu em cima do laço para fazer live, atende logo e diz que eu não estou. Quer dizer, o seu sermão acabou, né? Exatamente, né? E o pior é que a criança chega e fala assim, meu pai mandou falar que ele não está. Mas pegando a criança é bem espontânea, né? Em cima do que vocês falaram, vamos, não temos como não irmos no Evangelho de Mateus, lá, capítulo 7, versículo 17 e 18. Né? Diz assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Aí a minha pergunta é essa, sim. Né? Então, a árvore má, ela vai sempre dar maus frutos, né? Não vai nunca dar bons frutos? Ou, como diz um pouquinho mais para frente nos versos seguintes, joga no fogo, ou seja, purifica, tira as coisas ruins e um dia eu posso dar bons frutos? É isso, Marcos? Me explica aí. É isso aí. Todo espírito é reeducável. A educação está aí para isso. Porque se o espírito reencarna rebelde, cheio de maus hábitos, vicioso, nós não podemos largá-lo. Ele reencarna justamente para poder sofrer a boa influência da educação. E nesse caso aqui, a educação moral. Claro que ele vai dar muitos problemas, ele vai ser um rebelde sem causa, ele vai ter muita ingratidão para aqueles que estão trabalhando com ele, às vezes vai dar a impressão que todos os esforços estão dando em nada. Mas vamos recordar aqui a história do Divaldo Franco, com aquela criança que adentrou a Mansão do Caminho, e era uma criança que tinha uma índole de violência, sabe, uma coisa assim impressionante. Ele só deu dor de cabeça, mas deu uma trabalheira enorme lá na Mansão do Caminho, em Salvador. Mas a criança foi crescendo, e chegou aos seus 18 anos. Com 18 anos, não pode mais ficar lá como interno, né, na Mansão do Caminho. Divaldo o chamou e disse assim, meu filho, agora você vai para o mundo. Tá? E desde agora eu estou orando muito por você. E olha, eu quero lhe fazer um pedido, tá? Se você, por aí, quiser bater em alguém, matar alguém, você primeiro volta aqui na Mansão do Caminho e me mata. Você tem que fazer isso porque eu sou um educador fracassado. Eu não consegui mudar a sua índole. Mas que Deus lhe abençoe. Vá, meu filho. Aí o Divaldo conta que orava muito por ele, os anos passaram, e achou bom.
ele já deve estar morto, né, por aí na vida. E um dia, em Guarulhos, São Paulo, recebendo homenagens no seu ciclo lá de palestra, ele foi receber uma homenagem na Câmara dos Vereadores e o vereador disse a ele: seu Divaldo, nós temos um artista plástico aqui de Guarulhos, já de renome internacional, ele fez um quadro com seu retrato e nós vamos lhe dar de presente o retrato. Mas ele veio da Europa para ele fez questão de vir aqui para lhe entregar em mãos. Olha que coisa, né? Aí entra lá o artista plástico, entrega o quadro, aquela coisa toda, e o artista olha para ele e fala: Divaldo, você não está me reconhecendo? Aí o Divaldo olhou para ele, mas disse que não reconheceu. Falou: não, você vai me desculpar, meu irmão, mas não reconheço você, não. Ô, Divaldo, sou eu, o fulano. Ou seja, aquela criança, né, aquele jovem ali. Aí o Divaldo olhou bem e falou: não é possível, você não está morto? Falou: não, você não está me vendo pela sua mediunidade, não, tá? Sou eu mesmo. Meu Deus, e olha no que você se transformou, como é que foi isso? Sabe como é que foi? É que todas as vezes que eu ficava com sangue na boca e nas mãos e queria matar um, eu lembrava daquele combinado: primeiro eu tinha que matar o senhor. Não dava, não. Como é que eu ia matar o senhor? Não dava. E aí eu fui me controlando. Um dia eu conheci as artes plásticas, eu me achei nas artes plásticas e graças ao senhor estou aqui hoje. Então, está vendo? Todo espírito é reeducável. A educação é para isso. É que, às vezes, os frutos, eles não germinam de imediato, mas os nossos esforços vão dar esses frutos no amanhã. Ótimo. Parabéns, espetacular. Gelô, deixa eu só colocar aqui, a do Dirceu aqui, né, o comentário. Na linguagem do agricultor, pega a árvore má e cruza com a boa, para melhorar a espécie, que é o enxerto, né? Fazer a parte do enxerto, né? E realmente é isso mesmo, né? Essa parte aí. Então, eu vou pedir para o Ângelo fazer um comentário em cima, já caminhando aí para o final, Ângelo se despedindo, e depois eu vou pedir para o Marcos também fazer o fechamento, dando a sua mensagem final. Ângelo? Paulo, a minha mensagem, o meu final é o seguinte: a gente ouve muito dizer pau que nasce torto, morre torto, mas nós não podemos esquecer que nós não somos pau. Nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana e nós temos, sim, a oportunidade do aprendizado, do conhecimento e do estudo. Que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam em nossos corações. Que assim seja. Eu vou agradecendo a todos, agradecer mais uma vez o Marcos, realmente, assim, de coração, desejar a todos também que a paz e a luz do Mestre Jesus estejam sempre presente. E aquele negócio, nós não temos como errar, né, dentro do processo. Nós temos certeza que nós vamos atingir, porque tem alguém lá em cima que quer. Se ele quer, nós vamos conseguir. Marcos, mais uma vez a gratidão, fique à vontade para suas despedidas, para a sua mensagem. Bom, Paulo, Ângelo, a todos que nos acompanharam, aqui é a minha gratidão, um abraço a todos os corações, e não esqueçamos nunca que Deus nos perdoa sempre, sempre nos dá uma nova oportunidade. Jesus está sempre conosco. Então não desistamos, nem de nós, nem dos outros. E que com a mensagem espírita, comecemos então a trabalhar a educação moral, que vai fazer com que saiamos desse mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. E sempre lembrando, a base da educação é o amor. Portanto, amemo-nos, porque acima de tudo nós somos irmãos, filhos de Deus. Paz em todos os corações. Que assim seja.